Bom dia, bem-vindos a mais uma Pegando-se as Escrituras. Vamos orar para iniciar aqui. Deus amado, Deus querido, você é tão bom, você deixa instruções para a tua igreja. Nós estamos realmente, Deus, embevecidos pelo teu ensino. Eu te agradeço por esse ensino de Atos 20, Senhor, que tu nos deste, de como um pastor deve cuidar da sua igreja, mas nós somos sacerdotes de Cristo, cada um de nós. Então, que essas palavras sirvam para nos instruir na caminhada de como devemos nos conduzir. Que tu possas falar, Senhor, ao nosso coração com liberdade. Espírito Santo de Deus, tem liberdade em nosso meio. Vem falar à nossa mente e ao nosso coração. Vem nos mover, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados. Vamos lá, Atos 20, tem coisas muito maravilhosas. Vamos procurar aí andar. Estou conseguindo baixar aqui, não. Está vendo o meu? Deixa eu ver se eu consigo fazer pelo lado. Ai, Jesus. Pronto, consegui. Atos 19, só lembrando aqui, né? Aquele slide cheio de coisa. A gente está no meio da terceira viagem missionária de Paulo, né? E aí ele foi até Éfeso e encontrou alguns discípulos que perguntaram a ele, e perguntou a eles, né? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E aí eles responderam a Paulo, não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, nós falamos a semana passada, né, sobre os dois tipos de batismo: o batismo do arrependimento, ou batismo da água, e o batismo de salvação, ou batismo do fogo, né? Detalhes lá. E aí, depois, Paulo encontrou resistência na sinagoga. Ele sempre ia pregar na sinagoga, mas aí ele decidiu afastar-se daquelas pessoas e ele passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso aconteceu, diz a palavra, por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. E ali nós vimos que naquela região da Ásia Menor foram fundadas as 7 cidades que são citadas no livro de Apocalipse. E lá no finalzinho dessa edição de hoje, nós vamos voltar ao livro de Apocalipse, tá? E aí nós vimos que os 7 filhos de Seva tentaram expulsar. O Seva era o sacerdote, né, lá do templo, e os filhos dele tentaram expulsar espíritos malignos, mas eles usaram o nome de Jesus, a quem Paulo pregava. E aí eles se deram muito mal. A história é meio engraçada. Alguns ficam assustados, mas a gente diz por que isso aconteceu, né? A gente fala sobre isso lá no capítulo 19. E aí também a gente viu que houve grande arrependimento na cidade de Éfeso, as pessoas confessavam seus pecados, né? Eles queimaram livros de feitiçaria, era um povo muito espiritualizado, né? Mas do jeito errado, né? Eles queimaram livros em grandes volumes lá. E nós vimos no finalzinho um tumulto que foi causado pelos adoradores da deusa Ártemis, né? Que está escrito lá, Ártemis, ou a deusa Diana, que era a deusa da fertilidade, muito amada por aquele povo, venerada, né? Adorada pelo povo. E lembra que eles gritaram durante 2 horas sem parar, grande é a deusa Ártemis dos gregos, né? Enfim, aí hoje nós vamos pegar a partir daquele ponto. No versículo 1 do livro de Atos, né, nós vemos que Paulo decide voltar para a Europa. O texto diz assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Perceba o cuidado constante de Paulo em encorajar seus discípulos. Muitas vezes, nós temos discípulos que
caminham conosco, e nós só tratamos com eles acerca do que foi feito, do que está por fazer, mas é muito importante nós demonstrarmos amor e cuidado. É uma coisa que me prendeu muito, né? Como eu disse, nesse capítulo 20 do livro de Atos, é o ensino de como pastorear, que foi dado através do exemplo de Paulo. E aí, essa é uma ótima lição para os pastores, para ver, eu estou fazendo isso, não só isso que está nesse versículo, como muito mais, mas também para cada um de nós, porque nós somos sacerdotes de Cristo, né? Nós todos, cada um de nós, ordenados ou não ordenados. E aí Paulo nos dá esse exemplo, encorajando os seus discípulos, ele tinha cuidado com a igreja, não somente com o serviço, com a obra, com o ter que fazer, mas o amor, né? A atenção especial. E nós vimos que Paulo também tinha sempre em mente o cuidado com a igreja grande, as igrejas plantadas, né? Que ele tinha plantado, discipulado e precisou deixar. E esse cuidado também é mostrado através das diversas cartas que ele escreveu para essas igrejas. E aí, nesse versículo, nós vemos que ele decidiu voltar para a Europa. Lembra, Macedônia era a entrada para a Europa. E aí, prosseguimos nos versículos 2 a 5. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, e por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco, de Secundo, da Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. É muito importante a gente saber que Paulo, nesse processo, nessa visita às igrejas da Ásia, ele estava recolhendo ofertas dessas igrejas para a igreja mãe de Jerusalém, que ele quer visitar mais tarde. Lembra dos planos de Paulo, que era visitar essas igrejas e eventualmente ir para Jerusalém? E a gente entende que esses homens, eu acho que eu botei isso no outro slide, porque estava muito cheio, essas pessoas que estão citadas nominalmente, a gente entende que são representantes dessas diferentes igrejas citadas, como que acompanhando Paulo nesse processo para testificar, né, da fidelidade dele, né, de como ele estava nesse processo. Então, era um ato de testemunhar da cooperação deles com relação à igreja de Jerusalém, tá? E aí nós vemos que Paulo, a palavra diz lá no início, que ele visitou a região da Macedônia, lembra? A região da Macedônia tinha a igreja de Filipos, tinha a igreja de Tessalônica, tinha a igreja da Bereia, né? E tinha a igreja de Corinto, né? Ele foi na igreja de Corinto, que era lá na Grécia, que é citado ali. Então, ele visitou todas essas igrejas e depois ele volta para a Macedônia, como está escrito aí. E aí eu quero ressaltar para vocês, mais uma vez, minha gente, que Paulo faz um plano e ele acaba executando o outro, porque a palavra está dizendo, e eu ressaltei aqui, quando estava a ponto de embarcar para a Síria, Paulo já estava voltando, ele iria ali de Corinto, ele ia voltar, como ele fez da outra vez, ele ia voltar para a Síria, que é onde estava Antioquia, a cidade sede dele. Mas, o que aconteceu? Ele mudou de ideia e ele decidiu voltar pela Macedônia. E por que isso? Porque fizeram uma conspiração contra ele. Vamos prosseguir aqui. Versículo 6. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Lembra? Aqueles homens que foram citados todos ali. Lembra? Aqueles das diversas cidades. Eles foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias.
É muito interessante, porque eu sempre passei por esses textos, esses versículos, como uma narrativa qualquer, né, de Lucas, e fazendo esse estudo mais aprofundado, eu descobri, né, até pelos comentários que existem no estudo, juntando um pedaço e outro da palavra, porque é assim que a gente deve entendê-la. Lucas cita nominalmente, como eu falei antes, aqueles discípulos, né, de várias igrejas diferentes que estavam ali acompanhando Paulo, mas eles foram adiante e aguardaram Paulo e Lucas em Troade. Só que Troade, ela fica do outro lado do mar Egeu, ou seja, Paulo ia ter que tomar uma embarcação também, tanto se ele fosse voltar pelo plano original, direto para a Síria, sem voltar para a Macedônia, e agora, mesmo na Macedônia, ele teria que atravessar para Troade, atravessar o mar Egeu numa embarcação. E aí, veja que detalhe interessante. Lucas, ele não fala qual era o plano conspirado contra Paulo, aquele que ele mencionou nos versículos do outro slide, né? Mas observe o detalhe do momento da partida de Paulo. O texto diz assim: navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento. Lembra da festa dos pães sem fermento? Eu não vou entrar em detalhe aqui, essa festa também é chamada a festa dos pães asmos, se você quiser olhar o detalhe disso, está lá em Êxodo, capítulo 12, versículos 15 e 16, está explicado. Era uma festa anual, ela durava 7 dias, e o povo judeu, eles eram, não é forçados, né? Mas eles eram encorajados a participarem dessa festa, irem para Jerusalém para participarem dessa festa durante 7 dias. Era uma festa que lembrava a saída deles do Egito, né? A libertação do Egito, essa festa. E aí, Paulo tinha planejado partir da Grécia, lembra, para a Síria. A sua embarcação, se ele fizesse isso, provavelmente estaria cheia de peregrinos judeus indo para Jerusalém para a festa dos pães sem fermento. E aí, quando Paulo parte de Filipos lá para cima, esses peregrinos já deveriam estar voltando de Jerusalém, porque ele partiu após a festa dos pães sem fermento. E veja que com isso foi evitado que Paulo estivesse numa embarcação com muitos judeus ali, que possivelmente iriam reconhecê-lo e iriam atacá-lo. Lembra que ele era muito perseguido pelos judeus, que não aceitavam a palavra que ele estava pregando nas sinagogas. Então, só prosseguindo aqui, versículos 7 a 9. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Veja o detalhe importante, né? Paulo ia partir, então queria passar o que ele pudesse para a igreja. Então, ele continuou falando até a meia-noite. E é importante a gente ressaltar aqui, veja, ensinar por várias horas seguidas não é uma prática pedagogicamente aconselhável. A gente deve fazer pausas, a gente deve ilustrar, a gente deve dividir as sessões em períodos, né, turnos pequenos, para ajudar a assimilação. Mas Paulo estava indo embora. Então, ele queria passar tudo o que ele pudesse. O amor de Paulo era muito grande. Ele falou, estima-se, eu não escrevi aqui, estima-se que ele falou por cerca de 6 horas seguidas, porque ele deve ter falado desde o entardecer até a meia-noite. E aí, a respeito desse rapaz Eutico, né? Um rapaz sentado na janela.
minha gente, eu fiquei impressionada com o número de comentários que eu encontrei falando, olha, esse rapaz estava sentado na janela, e isso é distração, quando você está sentado aqui na janela, você está de dentro, olhando para fora e tal, e associa muito com a distração na igreja, que há, de fato, né, muita distração. Eu canso de ver, e me constrange mesmo, pessoas olhando o celular. Às vezes você pode estar olhando um texto bíblico no celular, mas muitas vezes as pessoas estão passando ali, né, no WhatsApp, a última mensagem que apareceu. Às vezes eu estou aqui jogando uma imagem, né? Estou botando aqui o que o pastor está falando, comunicando para as pessoas lá fora. Isso é até bom para divulgar, né, o culto, às vezes motivar a pessoa a assistir, de repente a pessoa, sei lá, liga o YouTube e vai assistir de casa, mas o ideal mesmo é que a gente se dirija para o templo e que a gente se concentre na palavra. O que é que Deus está falando comigo agora? O que eu posso tirar disso para a minha vida? Então, a gente deve, sim, evitar distrações no templo, mas como particular, nesse trecho de Atos 20, essa passagem de Eutico, eu gostaria de salientar uma coisa muito importante para vocês. O texto original, ele parece indicar outra coisa, que não é distração, minha gente. Olhando os verbos gregos usados, a indicação é que o ambiente ele estava muito quente, porque se fala o quê? Que havia muitas luzes acesas ali naquele templo, e lembra que a luz não era elétrica, a luz ela queimava, né, um azeite, alguma coisa, e aí aquilo aquecia o ambiente, então estava muito quente, e Paulo falando ali, né? E Eutico lutou muito para não dormir. Veja que o próprio texto ele diz vencido pelo sono, o que dá a conotação de que houve um embate, né? Houve uma luta. Eutico tentou resistir ao sono e ao calor. Eu mesmo sou uma pessoa que, assim, eu sempre digo, depois das 8 não me dê recado, depois das 8 não me pergunte nada, porque é muito difícil para mim, já estou entrando no modo, vou descansar, né? A bateria vai diminuindo. Então, Eutico não conseguiu resistir ao sono, ao calor, e ele caiu do terceiro andar. E aí a palavra diz, continuando nos versículos 10 a 12, Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Paulo acabou com qualquer comoção que pudesse estar havendo ali, pelo fato de Eutico ter caído do terceiro andar e morrido, né? Ele não orou, deixa eu ler o resto do texto, depois eu continuo. Então, subiu novamente, Paulo subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Veja, Eutico estava morto, sim. Tem gente que pensa que o Eutico não estava, porque não diz que Paulo orou por ele, impôs as mãos, nada. Paulo só abraçou o rapaz. Ele estava morto, porque foi isso que diz lá no versículo anterior. Mas o que aconteceu? Ele voltou à vida, ele ressuscitou. Só que Paulo não fez grandes alardes ali, a ênfase era no ensino que ele queria dar. Aí a palavra diz que ele subiu novamente, partiu o pão, comeu, ou seja, fez um pequeno break, um pequeno intervalo ali, e depois continuou a falar, agora até o amanhecer. E aí eu pergunto a vocês, minha gente, quantas pessoas será que dormiram depois desse episódio de Eutico cair da janela e morrer e ressuscitar? Quantas pessoas dormiram de novo, né? Incluindo o Eutico aqui. Porque isso são as coisas que eu chamo de com a assinatura de Deus, sabe? Ele assina assim, esse povo está com sono, mas eu tenho uma ilustração, né, aqui, uma motivação que vai fazer com que eles consigam resistir ao sono, ao calor, a tudo, e prestar atenção nessa palavra. Aí ele deu a chamada celestial aí, e eles ficaram até
o amanhecer ouvindo Paulo falar. Paulo ia partir, ele queria passar tudo que pudesse para a igreja, e Deus entrou como parceiro. Vai, eu vou manter eles acordados. Fala, pode falar, Paulo. Pode falar. Observem que Eutico também, ele ficou na palestra até de manhã, minha gente. Lembra? Eles levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Ele ficou lá até de manhã, foi para casa não, viu? Eutico ficou também. Continuando, versículos 13 a 17. E aí é uma viagem, se liga nessa viagem de Paulo, né, de Troade a Mileto. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Açores, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Açores, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então, aqui, eu queria ressaltar algumas coisas. Aqui tem vários textinhos falando sobre o itinerário de Paulo ali, né, nessa viagem de volta, de Mileto para Açores, está vendo aqui? De Açores para Mitilene, de Mitilene para Quio, de Quio para Samos, de Samos para Mileto, né? E isso aqui próximo a Éfeso, mas não na própria Éfeso, né? A gente vai ver um mapa disso aí no próximo slide. E aí, eu queria deixar esse gancho aqui para a gente voltar depois do mapa, de que de Mileto, que era próximo, mas não era exatamente em Éfeso, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então, vamos para frente. Paulo mandou chamar esses presbíteros para encorajá-los e abençoá-los, né? Então, aqui o mapa que eu prometi a vocês, eu peguei aqui a sequência de cidades que são citadas e eu achei esse mapinha, pincei aqui, é o mapa da terceira viagem, a gente vai esquecer os números menores, aí vê os números maiores aqui, começando do 9, né? A cidade de Troade. E daqui, Paulo tinha escolhido caminhar até Açores, né? Ele veio caminhando, os outros vieram na embarcação. E aí, de Açores, eles foram embarcados, né? Todos, navegaram para Mitilene, de Mitilene para Quio, aqui no 12, de Quio para Samos, aqui no 13, né? Esse pontinho aqui, e de Samos para Mileto, que é próximo de quê? De Éfeso, onde Paulo tinha passado 3 anos, né? Por que que ele não foi para Éfeso? Ele não foi para Éfeso porque depois dele passar tanto tempo, né, anos ensinando naquele lugar, diariamente, lembra? Paulo ficou diariamente ensinando ali naquele lugar. Havia muita relação, havia muita gente, né? A igreja era grande, a igreja era próxima, né? Ativa. Então, Paulo sabia que não podia ficar ali pouco tempo, né? Ele teria que ficar muito tempo, e ele queria chegar antes da festa de Pentecostes, lá em Jerusalém. Então, ele preferiu não ir lá e mandou chamar os anciãos, os presbíteros. E agora eu queria passar para a história dos anciãos. Hoje nós teremos a ordenação de mais um ancião na nossa igreja, na nossa comunidade, né? ZN, o pastor da igreja anglicana Camaragibe, né? O Wilton Campos vai estar sendo ordenado essa manhã, 10 horas. Eu estou
sonhando em ir lá prestigiá-lo. Eu vejo a mão de Deus operando ali, naquele lugar, em Camaragibe, e ele vai ser mais um ancião. E os anciãos, eles são representantes da igreja. Então, se ele recebe uma bênção, a igreja recebe a bênção através dele. E foi isso que Paulo tentou fazer ali em Mileto, chamando aqueles anciãos de Éfeso para estarem com ele naquele momento, né? O texto continua nos versículos 18 a 21. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Olha, eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Esse não é o Paulo evangelista falando. Ele não estava falando para os judeus, ele não estava falando para os gentios não convertidos, ele estava falando para a igreja de Éfeso, para os anciãos da igreja de Éfeso. Isso é uma fala pastoral. Paulo está falando como pastor de pastores aqui, né? Como apóstolo que ele era, admoestando os presbíteros, presbítero, lembrando, significa anciãos da igreja, aqueles que já estão na caminhada há muito tempo, estão ajudando a conduzir outros, né? Esses homens da igreja de Éfeso. E Paulo pregou tudo. Ele diz, eu preguei tudo, sem reter nada, significa, né? A todos. Então, ele pregou tudo que ele podia, ele não reteve nada. Às vezes, a gente, como líder, pode ficar pensando assim, se eu empurrar essa pessoa muito para cima, essa pessoa vai ficar mais sabida do que eu e vai ter mais visibilidade do que eu, porque a pessoa fala mais e melhor, ou essa pessoa vai ter mais influência do que eu, e a gente, às vezes, pode ser tentado a reter alguma coisa. A gente tem realmente que lançar as flechas do Senhor mais longe que nós pudermos, e Paulo sempre fazia isso, né? Sempre fazia isso. Ele saía de uma igreja, deixava a gente lá discipulando aquelas pessoas, e ele diz, eu preguei tudo a todos. E aí Paulo se coloca como exemplo aqui, né, de seguidor de Cristo. É outro ponto muito importante, né? As pessoas, elas devem se converter a quem? Ao Senhor Jesus. A pessoa não deve se converter a mim, a pessoa não deve se converter a esse ou aquele pastor, a esse, aquele líder, mas deve se converter a Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor. Nós devemos ser exemplo, sim, de quem segue ao Senhor. Então, nós estamos sempre apontando para Ele, assim, você foi muito bom e pregou muito bem. Que oração maravilhosa você fez. Como você tem cuidado comigo. Cuidado que vem é do Senhor. É o Senhor que promove isso em cada um e que isso possa ser evidente na sua ação, né? Qualquer que seja ela. Amém? É muito importante que a gente esteja entendendo isso. Aí em Atos 20, versículos 22 a 24, o texto diz assim, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo estava indo para Jerusalém, como ele já tinha dito, né? Mas ele foi porque ele queria, eu queria estar lá no Pentecostes. Não,
Ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Estão vendo aqui? Compelido pelo Espírito. Eu insisto, porque às vezes a gente olha o exemplo de Paulo e depois se esquece. A gente lembra das coisas que Paulo fez, fundou não sei quantas cidades, né? Tantas igrejas em tantas cidades, né? Espalhou a igreja pelo mundo. Ele fez isso porque ele vivia todo o tempo movido pelo Espírito Santo. E se a gente não tiver essa consciência, a gente vai fazer a obra de nós mesmos, né? Eu vou fazer o que eu posso e pronto, eu paro ali. Eu paro ali na minha disponibilidade, eu paro ali na minha competência, na minha boa vontade, mas eu posso fazer muito mais com o Espírito Santo de Deus atuando através de mim. Ele operando, o Espírito operando, percebe? Eu acho que eu estou muito entusiasmada hoje, mas a mensagem é essa sim. Paulo estava indo para Jerusalém, mas ele estava seguindo o direcionamento, estava sendo compelido pelo Espírito Santo, que já tinha revelado o que ele queria de Paulo. Mas ele não disse os detalhes. É outra coisa, assim, eu não sei bem como fazer, né? Eu não vou, estou esperando aqui, estou pensando como é que vai ser, quando eu vou, como eu vou, né? De onde vem o recurso e pá. Então, a gente não bota o pé na água. Muitas vezes a gente fica esperando para ver o quadro completo aqui. Isso não é fé. Paulo ia pela fé. O Espírito disse, vá para lá. Ele vai. Eu não sei, ele disse, eu não sei o que vai acontecer comigo ali. Paulo não sabia o que iria acontecer com ele. Agora, ele sabia que se envolvia prisões e sofrimentos. Isso ele sabia. Só, eu não sei o que vai acontecer, mas tem muito a ver com prisão, sofrimento, pá, não tinha nada assim, você vai falar com o rei, olha, você não sei o quê. Não tinha nada disso. Era bronca pela frente, mas qual foi a reação de Paulo? A reação de Paulo é o que eu chamo de ousadia. Muita gente diz assim, eu tenho ousadia, eu vou falar ali no estádio de 3.000 pessoas, eu vou orar aqui e muitas curas acontecerão. Então, eu acho que ousadia é eu me colocar, né, no foco de atenção das pessoas. A ousadia de Paulo estava bem aqui diante de nós. Ele diz assim, olha, eu não considero a minha vida de valor, e ele disse, se tão somente eu puder terminar a corrida. Esse era o alvo dele, era completar o plano que Deus tinha para a vida dele, qualquer que fosse. Ele não queria saber o que era, ele estava disponível ali, e ele não se importava de, para isso, enfrentar prisões e sofrimentos, né? Ele estava indo. Então, ele tinha um propósito, minha gente. E eu deixo aqui a pergunta aqui no fim. Eu queria que você refletisse sobre isso, sabe? A gente aqui, nesse momento, não tem tempo de parar e refletir, mas anota aí, para você pensar mais tarde, sei lá, depois do culto, olha, quando acabar essa sessão aqui, se você estiver vendo depois no YouTube, e você? Será que nós, né, não vacilamos quando as coisas apertam, esse negócio está muito ruim, acho que eu não vou fazer isso, não. É preciso a gente refletir um pouco sobre a nossa disposição para seguir aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. E aí, prosseguindo nos versículos 25 a 27, né? Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Esse trecho aqui, ele é bem uma reflexão de Paulo, repetindo, né? Trazendo à memória daquelas pessoas o que ele tinha feito, como exemplo para aquele povo, para os pastores que estão lendo, aprendendo, estudando a partir dessa palavra, e para nós, cristãos em geral. Como a gente viu em Atos 19, sobre o que aconteceu, né, naquela região de Éfeso ali, versículo 11, as mãos de Paulo faziam muitos milagres, e milagres incomuns. Versículo 12, lenços e aventais do corpo de Paulo, que ele usava para trabalhar,
foram trazidos para os enfermos e eles foram curados e libertados de espírito demoníaco. Versículo 15, espíritos demoníacos disseram que conheciam Paulo e seu ministério. Isso está lá no episódio dos filhos de Seva. Versículo 10, eu salientei, tirei da ordem, botei aqui bem bonitinho, porque a gente vai falar mais sobre isso. Todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Minha gente, Paulo não poderia falar com todas as pessoas que habitavam na Ásia. Você entende? Não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha estádio. Ele realmente precisou formar discípulos que foram emissários da mensagem. Vocês entendem que esse é o jeito de propagar? A palavra diz que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos, todos, sem qualquer restrição. E aí eu deixo outra pergunta, essa é uma manhã de muita reflexão para nós, né? Que impacto o nosso trabalho tem nas vidas das pessoas ao redor? Se eu parar a minha contribuição, essas pessoas vão sentir falta de alguma coisa, ou elas vão deixar de ir a algum lugar, chegar em alguma etapa de crescimento, porque eu não estou contribuindo, eu não estou fazendo diferença nenhuma na vida delas, eu estar lá ou não estar lá, não faz diferença. Porque a gente foi chamado para fazer diferença na vida das pessoas. Depois que a pessoa falar comigo, ela tem que gostar mais de Cristo, ela tem que saber mais de Cristo, ela tem que amar mais a Cristo fervorosamente, ela tem que querer mais de Cristo, desejar ser parte desse processo. Vocês percebem? Esse é o nosso papel. Prosseguindo, versículo 28, né? Cuidem. Esse é um aviso de Paulo, né? Um aconselho de Paulo. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. A sua vida e o seu exemplo, minha gente, são preciosos para o seu propósito de pastorear a igreja. Isso se aplica a cada um de nós. Nós precisamos cuidar, primeiro, da nossa saúde, nós, pessoalmente. Sabe aquela coisa do avião? Se faltar oxigênio, caem as máscaras, primeiro pegue a sua. Primeiro se cuide, sobreviva, para depois cuidar dos outros. Na vida cristã, também é assim. Nós precisamos, primeiro, cuidar de nós, pessoalmente. Cuidar física, emocionalmente e espiritualmente. Às vezes a gente se relaxa, vai, e aí, de repente, passa mal, né? Sofre pressões, fica irritadiço, já mexe no emocional, aí desleixa de estudar a palavra, de orar com o Senhor, parar, ter um tempo com Deus. Isso é muito ruim. A gente precisa cuidar da gente mesmo, da nossa própria saúde. Cuidar do nosso preparo, cuidar da nossa disponibilidade, porque às vezes a gente trabalha, workaholic, trabalha no mercado, trabalha na igreja, e isso não é proveitoso, tudo precisa de equilíbrio, né? Cuidar da nossa atitude, da nossa humildade. Você é maravilhoso, você infla ali, calma, menos é bom, né? Cuidar da sua atitude em termos de misericórdia, ter uma atitude misericordiosa, se importar com os outros, cuidar dos outros, ter uma atitude amorosa, ser gentil, né? Tratar bem as pessoas, ter atenção às pessoas, né? Às vezes até alguém que está bem, você nem olha para isso, olha para quem está precisando. Se você está bem, estou nem olhando para você. Já vi ambiente assim, é horrível. É horrível, porque se a pessoa está equilibrada, não recebe nenhum bom dia, você já vai entrando com os pobres e os aleijados. Então, é muito importante nós sermos amorosos com todas as pessoas. E aí,
é bom entender, nós somos exemplo. Nós devemos refletir a imagem de Cristo. Quando as pessoas olharem para nós, é como se elas estivessem vendo Cristo andando ali. E não é aquela coisa de aclamar e levantar os ramos, não. É a coisa da pessoa entender que há um Cristo, sim, que ele é real, que isso é possível e desejar, almejar ser também a imagem de Cristo, né? Cada um de nós precisa cuidar desse corpo de Cristo dessa maneira. E aí, mais uma pergunta chegando aqui, né? O que você tem feito para cuidar do corpo de Cristo? Será que você tem alguma coisa para dar a alguém? Ou será que você está só recebendo? Recebendo, eu vou no culto, recebo. Eu vou na célula, recebo. Eu vou no evento, recebo. Eu vou só engordando espiritualmente, mas sem dar nada. Isso é o papel do mar morto. Lembra? Ele recebe águas, mas ele não leva para canto nenhum. Ele é chamado de mar morto por causa disso. Porque as águas dele não se movem para lugar nenhum. É importante que a gente não seja um mar morto, só recebendo. Continuando agora nos versículos 29 a 31. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso dia e noite, com lágrimas. Esse é um daqueles slides todo coloridinho, estão percebendo, né? Coisa boa, tem coisa ruim. Então, vamos se ligar aí na mensagem. É uma mensagem densa de Paulo, muita coisa aqui nesse slide. Primeiro, o mal, ele alerta contra o mal. Ele diz, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. E dentre vocês mesmos. O mal, ele pode vir de fora da igreja, e ele também pode vir de dentro da igreja. É muito importante que a gente entenda isso. Às vezes, é a mídia, é um comportamento de outra pessoa, é uma interferência de alguma parte aqui, mas às vezes o mal vem de dentro. A gente passa ali, né? Estamos aqui, estamos contribuindo com o mal que está vindo lá de fora, a gente está fazendo a nossa parte. Vamos falar mais sobre isso aqui. Aí a gente vê que haverão homens que torcerão a verdade. O mal, muitas vezes, é claro, né? Ah, não devo matar, não devo roubar, mas muitas vezes o mal também é disfarçado com uma pequena variação da verdade. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um versículo que me veio muito claro à mente quando eu estava estudando esse trecho. O versículo 8:32 do livro de João, que ele diz, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. É muito importante, gente, a gente estar conhecendo a palavra de Deus, para não estar pegando a própria palavra de Deus e usando ela como justificativa para fazer coisas que batem de frente com a palavra de Deus. Aí você diz, mas como isso é possível? É possível estar no nosso meio o tempo inteiro. Então, só chegue perto da verdade, só conheça a palavra, não fique satisfeito com o que você sabe até aqui, mas vá estudando, vá se colocando para Deus lhe mostrar, porque Ele lhe mostra, a palavra diz que o Espírito Santo nos ensina. Então, a gente só tem que se colocar em estado de aprender, se colocar no modo aprendizado. Eu estou ouvindo, Espírito, fala comigo, me ensina, me direciona. Outra coisa, aqui tem um aviso muito importante para cada um de nós, por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, dia e noite. Paulo diz, eu falei. Então, se liguem, não esqueçam, né? Não deixem isso para trás. Outro versículo que veio para mim é que está em 1 Coríntios 10:12. Diz, assim,
aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Paulo advertiu esse povo durante 3 anos ali, minha gente, mas a palavra de Deus, ela nos adverte há mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos, Deus tem essa palavra para nós, escrita aqui, né? Na verdade, escrita assim, do jeito que está, ela está há menos de 2.000 anos, né? Que a gente está aí nos primórdios da igreja ainda. Mas essa palavra ela já vinha como, né, Antigo Testamento escrita há muito tempo. Aquele que julga que está de pé. Nós somos segurados, né, por um fio pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente acha que está bem, mas a palavra diz que a gente só vai estar perfeito quando a gente chegar na glória. A gente está aqui lutando, a gente não está de pé, mas a gente pensa que está de pé. E aí, mesmo que você pense que está de pé, a palavra diz, cuide para que você não caia. Cuide para que você não caia, porque é muito fácil você se enrolar de um jeito ou de outro. A gente vai ver aqui o que aconteceu com a igreja de Éfeso, né? Continuando nos versículos 32, no versículo 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Nenhum compromisso, minha gente, nenhum conhecimento, nem obras, nem Paulo podem sustentar as nossas caminhadas. Somente Deus e a graça de Deus pode sustentar a nossa caminhada. Ele dá o segredo aí, né? Eu os entrego, Paulo diz, a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança. A gente não pode confiar, não. Eu faço e aconteço na igreja, eu faço trabalhar de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu estou lá, eu estou fazendo, eu estou ligando para as pessoas, eu estou cuidando das pessoas, eu estou ali, mas eu preciso estar na dependência de Deus, né? Não é obra, não é conhecimento, eu sei a Bíblia para frente e para trás, eu sei os versículos, eu sei os assuntos, eu sei a mensagem. Não é isso, não é por aí, né? Trabalho árduo não traz salvação. Embora nós fomos feitos para o trabalho árduo, né? Você está lá em Efésios, logo depois que Jesus fala, né? Pela graça, né? Que nós somos salvos, e nós somos salvos para as boas obras que foram preparadas para que não andássemos nelas. Então, nós somos para andar ali porque fomos salvos, porque recebemos a graça. Amém? E agora, eu queria terminar esse slide falando de uma verdade, né? Que poucos conhecem. Sabe até citar o versículo, né? Às vezes, mas não compreendem nos seus ossos, né? O sentido disso, que a maior felicidade é em dar do que em receber. A respeito desse versículo, né? Os evangelhos não mostram Jesus falando isso explicitamente na citação dos 4 evangelhos, você não acha esse texto, né? Mas João diz lá no final do seu evangelho que muitas coisas foram feitas que não estão anotadas aqui. Ele disse que ia precisar todos os livros da terra para guardar tudo que Jesus fez. Então, há coisas que Jesus fez que não estão anotadas no livro. Mas, peraí, Paulo não andava com Jesus. Como é que Paulo está citando alguma coisa que Jesus falou? E aí eu queria lembrar a vocês que lá em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 2, versículo 10, Paulo conta como ele esteve 2 vezes, mas essa fala em particular, ela fala sobre a segunda vez, né, em que Paulo esteve com Tiago, com Pedro e João,
E lá no final desse mesmo texto, no versículo 2:10 exatamente, há uma referência ao cuidado com os pobres. É muito interessante a sutileza da palavra de Deus, porque muita gente diz assim, mas Paulo está dizendo isso, mas ele não andou com Jesus. Aí, esse negócio não está escrito em lugar nenhum. Só está escrito no livro de Atos, que não estava escrito na ocasião de Paulo. É muito engraçado, né? Porque certamente Lucas, que andou com Paulo, escreveu isso depois. Escreveu narrando que Paulo disse, né? Que essas foram as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas a própria palavra está atestada em Paulo, né? Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: eu estive com Tiago, com Pedro e João. Esses andaram com Jesus e eles certamente tiveram a oportunidade de dizer a Paulo muita coisa que Jesus fez. E aí eu trouxe o detalhe, né, do cuidado com os pobres, que está citado lá no versículo 2:10. Amém? E agora, fechando aqui com vocês o capítulo, mas ainda não é o último slide, ainda vamos ter outro. Atos 20, a parte final, 36 a 38, diz: tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam sua face. Então, o acompanharam até o navio. Muitos retêm a imagem de um Paulo severo, durão, perseguidor, né? Mas se esquece de que ele dedicou a sua vida inteira, ele largou todo o seu poder, toda a sua autoridade para edificar e amar a Igreja de Cristo. Esse é o Paulo que a gente vê transbordando aqui nesse livro de Atos, no capítulo 20, né? E aí eu quero trazer uma pergunta a vocês. O que aconteceu com a igreja de Éfeso depois da partida de Paulo? Paulo partiu, estavam tristes, e aí o que aconteceu? E aí, para concluir, eu quero resgatar o que aconteceu aí, né? Através do livro de Apocalipse, minha gente. Cerca de 30, 40 anos depois desses fatos que Atos narra, Atos 20 está narrando, Jesus enviou uma carta para essa igreja, a igreja de Éfeso, né? Está lá anotada em Apocalipse 2. E elogiou muitas coisas. Veja o que Jesus fala na carta à igreja de Éfeso. Ele diz, Jesus dizendo: seu trabalho árduo pelo reino de Deus é uma coisa a ser elogiada. Sua perseverança em tempos difíceis é uma coisa a ser elogiada. Seu trato com os que são maus e com os falsos apóstolos é elogiado. Não desistir quando estão cansados é elogiado. Odiar as práticas dos nicolaítas, que não ficou muito claro, eu procurei aí, um acha, o outro acha, há algumas suposições, mas não tem nada fechado, então eu preferi deixar só no texto da palavra, odiar as práticas dos nicolaítas. Então, a igreja de Éfeso, na carta, né, a igreja lá em Apocalipse, ela foi muito elogiada. Mas Jesus também deu um aviso muito severo a essa igreja de Éfeso. Ela disse, eles haviam deixado seu primeiro amor. Se você for olhar lá, Apocalipse 2:4, tem exatamente isso, né? Eu acho isso ruim, que vocês abandonaram o seu primeiro amor. E ele diz, olha, é melhor vocês se arrependerem rapidinho disso, porque senão vocês vão se dar muito mal. Pode ser que, em seu zelo, para lutar contra a falsa doutrina que Paulo alertou, o que eles pareciam fazer muito bem, eles deixaram o amor por Jesus e o amor um pelo outro para trás. Então, é preciso que a gente tenha um cuidado, né? De sim seguir a palavra, não se desviar, mas a gente não pode deixar isso interferir com o amor, que é o dom maior, né? Jesus ordena: arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Está lá em Apocalipse 2:5, recado para essa igreja de Éfeso. Então, que a gente possa estar
refletindo em tudo que foi colocado por Paulo, toda a ação dele naquela igreja, o resultado disso tudo, e algum desviozinho que possa ter acontecido, que aconteceu, né? Porque Jesus afirmou, e aí ele dá a correção também de como a gente fazer, amém? Vamos embora para a nossa discussão. Bom dia para quem não deu bom dia ainda. Bem-vindos à parte da discussão. Vamos lá, minha gente, o que é que vocês têm a dizer aí sobre esse capítulo 20 de Paulo? Um por vez, tá? Oi, Bora, bom dia. Rosana. Eita, desculpa, Denise. Rosana levantou a mãozinha aqui, mas tu vai em seguida. Vai, Rosana. Oi, bom dia, queridos. Então, o que chamou a atenção foi o Eutico, né? Que eu até comentei com Kátia. Kátia, ele ressuscitou e tal, né? Mas, assim, tu chamou a atenção, Kátia, é interessante, sobre a questão do estar atento, né? No momento da pregação. E aí eu vejo duas situações, né? Um que ele, de fato, não se ateve né, ao que estava sendo dito e por isso foi cochilou, ou também, né, a questão da pregação ter sido tão longa, né? E muitas vezes a gente realmente, assim como você, eu me incomodo também. Eu vejo várias pessoas, né? Lógico, eu pelo menos eu uso o celular durante o sermão para fazer as anotações, né? Para discutir na célula. Mas eu vejo assim essa questão da distração no momento da pregação, né? A gente se distrai com tantas coisas, né? E a gente vai ali para, se eu estou ali naquele ambiente é para eu estar atento, né? Ao que vai ser dito, né? A mensagem, né? E isso parte das pessoas que vão para a igreja, que a gente tem que estar, né? Muito atento e conectado, né? Com o que está sendo dito, mas também muitas vezes o pastor, quem está dando a palavra, se torna enfadonho, né? A mensagem é tão longa, e como você falou, né? A questão da pedagógica, né? De não se estender, a maneira como é dado, né? Eu achei assim bem interessante, né? E se a gente trouxer isso é algo que é real nos nossos dias, né? Essa questão da pregação ser muito longa, talvez a maneira como é feita a pregação não atrai muito atenção, e a gente também se distrai com muita facilidade, né? E ainda assim, né? Mesmo ele tendo se distraído, ele foi abençoado, porque ele foi ressurreto, né? Mesmo ele, né, dormindo lá, caindo, morrendo, e ressurreto, ele foi abençoado, né? E assim, Exatamente. essa seria a minha colocação. Isso, é muito importante, né? A gente ser chamado a atenção a respeito disso, tanto os pastores como nós, a audiência, a respeito do cuidado, né, na passagem dessa mensagem, sim, é muito importante. E importante também olhar o detalhe, né? Que a palavra traz que o Eutico, ele lutou contra, né? O sono. Verdade. Ele lutou, mas ele foi vencido. Verdade. O sono tem a limitação física também, né? Mas excelente mesmo a sua colocação. Obrigada, Rosana. Denise. Agora. Bom dia. Não, fico impressionada, né? Como assim, a estratégia que Paulo viveu para não ser impedido pelas dificuldades, né? E você hoje, em maior e menor grau, graças a Deus é menor grau, a gente vive empecilhos, a gente vive dificuldades, né? No ministério, na igreja e tal. Eu acho que a gente para pouco para discernir e ver as estratégias de forma a livrar o nosso caminho, né? Isso me chamou muita atenção hoje. É o dia a dia do cristão, né? Seja na igreja, seja no mundo, né? Então, essa questão aí de discernir diante de Deus, como
passar as dificuldades. É isso. Obrigada. Evitar o mal, né? Evitar o mal. O Senhor nos conduz, e às vezes vocês, Deus está me dizendo para ir para aquele lugar, mas eu não sei porquê, né? Mas vai, Deus está dizendo, vai. Depois você descobre, né? O que era, e você vê que ele te deu um livramento, ou que ele abriu oportunidade para alguém. Então, é importante mesmo essa condução, né? Do Espírito Santo. Débora? Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Eu lendo essa passagem do menino na janela, né? Me saltou os olhos. Uhum. O que me saltou aos olhos foi o que veio na hora quando eu estava lendo, foi o que está em Deus, os que têm sede de aprender de Deus, ainda que se distraia e morra, ainda viverá. Porque ele lutou contra o sono, ele não estava lá porque ele só foi por ir. Ele foi porque ele queria aprender, ele queria ouvir. Mas o cansaço dele pelo horário deixou ele adormeceu. Então, assim, ele tinha sede de aprender. Isso me pegou muito. A gente vai para o templo, como você tocou, muito se distrai com o celular, mas aquele momento lá é exclusivo para você receber de Deus. Então, ele tinha essa sede, né? E quando ele caiu, que morreu, Paulo parou o que estava fazendo, desceu, o abraçou, não falou? Falou que todo mundo ficasse tranquilo. Voltou e continuou a fazer o que estava fazendo, né? O meu pão e concluiu. Né? Isso me chamou muita atenção, me saltou os olhos. Foi o cuidado, né? O amor e a sede do garoto querer aprender de Deus. É isso. Maravilha, Débora, é isso mesmo, né? E Paulo não somente deu atenção à situação do rapaz, parou tudo, foi lá, atendeu, cuidou, ressuscitou, e ele fez isso, deu uma pausa ali e continuar aquilo que ele queria fazer, né? Para o povo, que era levar aquela mensagem. Amém. E esse ponto também foi levantado por Ana Maria aqui no chat, né? Que ele desceu, Paulo, né? Resolveu a situação sem alarmar, e aí continuou com a obra que ele estava fazendo, não deixou aquilo ser uma distração, pelo contrário, né? Chamou a atenção das pessoas. Ana Maria, queres falar alguma coisa aí? E então, Kátia, meu Deus, que maravilha, Senhor. Como a gente remete aos ensinamentos. Eu lembrei muito de você, de Denise, como quando eram nossas líderes ali no ministério, nos chamava tanto, puxava tanto a nossa orelha para ser discreta. E assim, ainda hoje a gente vê isso nas igrejas, né? Esses dias eu tenho ensinado com todo amor, com toda delicadeza, no ministério de intercessão, das mãozinhas tremendo lá em cima, e de mostrar que eu estou orando, e de mostrar que eu estou assim. Isso ainda me tocou muito, isso ainda ministrou na minha vida, em pequenos detalhes ainda, porque nós precisamos nos policiar sempre em relação a isso. Caramba, e eu vi isso hoje, sabe? Foi assim, passar todo um filme, todo o Senhor lembrando mesmo, olha, filha, traz a mente, porque o tempo vai passando e muitas vezes a gente vai esquecendo e vai voltando às práticas antigas, de querer mostrar, de querer aparecer, de querer isso. Caramba, e você vê Paulo desse? Eu fiquei imaginando, sabe, a cena? Uma multidão ali, todo mundo prestando atenção, Paulo bem discreto, foi lá atrás e ali fez aquilo ali e tal, e voltou, e não distraiu a igreja, né? Como a gente sempre dizia, o objetivo do diabo é distrair quem está atento, não é? Caramba, isso, Kátia, glória a Deus por esse ensinamento. O meu dia hoje realmente iniciou recheado. Maravilha! Glória a Deus. Beleza! E nós estamos aqui já partindo para o final, só que eu não estou vendo o pastorzão aí, a tela. Denise sabe dizer, ele está em trânsito, sei lá, talvez com o bispo lá, porque já estamos em momento próximo de ordenação. Ele estava aqui e saiu. Eu acho que ele caiu. Então ele estava aqui, né? Então, fecha aí, fecha a gente, né? E em oração aí para a gente concluir isso. Amém. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas, pelo teu ensinamento. Deus, quero agradecer, Senhor, por mais uma manhã de domingo
recebendo de Ti, através de Kátia, Deus, tanto ensinamento para as nossas vidas. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, para que sejamos mais fiéis a Ti, Deus, sejamos mais humildes, Senhor, mais discretos, como foi falado aqui, Deus, que, como Kátia falou, no lugar que nós estejamos, Senhor, seja vista a Tua presença e não a nossa, Senhor, que sejamos Teus representantes fiéis, Senhor, em todo lugar. Muito obrigada, Pai, e eu quero agradecer, Deus, pela vida de Kátia, por tanta dedicação, Senhor, à Tua obra, que Tu abençoes mais e mais, Senhor, com dons, com todo o discernimento espiritual, Deus. Agradeço por cada vida aqui que vem Te buscar, Senhor, que estejamos sempre junto a Ti. Obrigada, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada. Glória a Deus. Deus abençoe. Saudade desse povo E lindo. agora já a ordenação de Wilton, para a glória de Deus. Isso, correndo para a igreja agora. Amém. Tchau, amo vocês. Amém. Tu também. Beijo. Até domingo, se Deus quiser.